Já que é silêncio no Calvário? Silêncio no Calvário é a mensagem da cruz. E sem falar nada, no silêncio ali, apenas com um gesto muito forte que pôde alcançar, né, todos nós, toda a humanidade. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. No ar, a voz, o violão, ele, Donizete Silva, o Zete, aqui na Escala. Olá, amigo, amiga, seguidor, seguidora das redes sociais, Beto Neves e ouvintes da Rádio Escala FM 87,9. Graça, saúde e paz seja sobre a sua vida onde quer que você esteja e vá. A partir de agora, a voz, o violão, eu, Donizete Silva, o Zete, canto as músicas que você gosta com o carinho, a dedicação que você merece. Portanto, vamos lá, pegue aquele fone de ouvido maneiro, plugue ele no rádio, no telefone e cante comigo, vivendo toda a alegria, a fé, o prazer desse som. E para além disso, espalhe o amor, a esperança. Acesse sempre as nossas redes sociais no YouTube e no Facebook. Curta, compartilhe e interaja à vontade. De uma luz que não vem. Talvez você esteja numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Outra vez. Talvez você esteja num quarto escuro, Que bênção. à espera de uma luz que lá não tem. Talvez você esteja Numa ilha à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, querendo tirar a própria vida. Talvez em suas veias corre o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Sua sorte, Jesus.
você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, aleluia, pois só eu sei do amanhã. Glória a Deus. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Os cuidados de Deus não têm fim. Aleluias, graças a Deus. Não pare, porque os cuidados do Senhor não têm fim. É os cuidados de Deus que nos faz continuar. Começa aí, Donizete. E bênção. Amanheceu, nada pesquei, parecia que era apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidi largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para Gente preta.
nós planejávamos fazer a estreia dos documentários do Projeto Gente Preta a partir do dia 30 de outubro de 2020. Como temos um vasto material composto por declamações, músicas e depoimentos com a comunicadora Val Barbosa e a cantora Salete Sanitá, e começamos a colher material para a segunda temporada, prevista para ir ao ar a partir de 20 de novembro de 2020, então começaremos a exibir o material das entrevistas aqui na Escala FM 87,9. E as imagens você poderá conferir nas redes sociais. Sim, o amanhã chegar, trazendo para mim angústia e dor. Lembra de mim quando você for para Bahia novamente. Então tá bom, vamos aí pegar um voo e vamos conhecer a Bahia. Você foi de avião? Sim, fui de avião. Gente rica, outros pobres. Foi um ano aí guardando, né, e orando, pedindo para Deus nos abençoar. Fomos a família, né? Nós somos em seis pessoas. Benção, né? Eu estive na Bahia também, agora no início do ano, desde janeiro, mas eu fui de carro, né? Sou pobre. Ai, mas é muito bom. Aproveitamos bastante, foi uma viagem muito proveitosa. Acho que vamos dizer assim, uns 2, 3 anos que eu conheço a Val. Que coisa boa a gente ter amigos. E uma das coisas mais lindas que acontece na minha vida diariamente é essa questão de amizades. Eu conheço o pastor Roberto aproximadamente aí uns 20 anos, porque foi quase no começo do nosso ministério que a gente conheceu ele, né? Conheci ele numa igreja onde eu fui louvar a Deus, na igreja da minha prima, pastora Joana, Igreja Adonai. Ele congregava lá e eu estava ali ministrando e louvando e conheci o pastor Roberto lá. Naquela noite ele cantou um louvor que foi uma bênção muito grande, uma glória. E a partir daquele dia nos tornamos amigos, nos tornamos companheiros de ministério e ele tem feito uma diferença muito grande na minha vida, porque é um dos compositores do nosso CD também. Salete, os sonhos de Deus. O início. Deus preparou, formou, soprou, vai ser poeta, vai cantar, louvar, vai ser profeta. O sopro foi tão divino que a voz veio carregada de encanto. Em cada canto, canta, toca, penetra, comove. 50 anos de idade, Donizete, como que eu me sinto assim nos meus 50 anos? Como que eu vou dizer assim, gente? Eu vou ser bem espontânea, viu? 50 anos de idade, para mim, eu imaginava assim, desde a minha infância, né? Eu sempre esperei, primeiro a gente espera os 15 anos, né? Falando assim de mulher, né? Da menina, ela espera muito os 15 anos de idade. E aí depois passa os 15, ela espera os 40. Depois dos 40, sonha com os 50. E eu sempre tive um sonho comigo de, nos 50 anos de idade, comemorar bastante, fazer uma grande festa, né? A grande festa não foi possível devido à pandemia, mas eu estou comemorando em alto estilo. 50 anos de Salete Sanitá, louvando e adorando ao Senhor. Eu sinto que as experiências, elas são maiores, é claro, né? Tudo aquilo que a gente viveu até agora é uma soma quando chega nos 50 anos de idade. Tem muitas coisas também no físico que vai ficando para trás. Por exemplo, né? Algumas dores. Eu não tinha algumas dores há 50 anos atrás, né? E hoje a gente já tem, de vez em quando você sente uma dor,
né? Um remédio que a maioria das pessoas tomam mais remédio quando chega nessa idade, né? Não é para muitos, né? Continuar aí na caminhada tantos anos, desde a adolescência, mocidade e aí até hoje, 50 anos. Os cabelos brancos, famosos cabelinhos brancos, né? Eles chegaram, é claro que aqui eu não tenho, porque tem uns milagres aí, né? Que a gente faz com a tinta, tudo. Mas tudo isso são coisas físicas que a gente tem que aprender a conviver, né, Donizete? Porque tem pessoas que quando chega nessa época, 50 anos, às vezes nem nos 50, né? Quando chega lá nos 40 por aí, começa a querer brigar com o físico, né? Principalmente com o corpo, com algumas dores que vêm, com algumas mudanças. E isso, a gente não deve fazer isso, né? Eu sempre costumo dizer para as minhas amigas, para pessoas que eu converso, que a cada ano que passa, a gente tem que viver aquele tempo, né? Eu sempre falo para minha mãe, né? Que a minha mãe, ela já tem acho, quase 70, né, Donizete? E está na cadeira de rodas. E eu vejo ela assim como um grande exemplo para mim, porque a minha mãe não para. Ela ali na cadeira, tudo ela faz. Então, gente, falando isso aqui para vocês, para quem está chegando nos 50, quem já chegou, que você venha aproveitar o hoje. Os anos que ficaram para trás, Donizete, a gente deixa eles como lembrança, né? Saudades. Eu me lembro da minha infância, né? No sítio dos meus tios. O encontro. Nasceu Salete, do ventre doce de Dona Dulce, do sonho simples de seu José Rosa. Viveu criança, teceu sonhos na paisagem bucólica de um sítio. A minha infância, ela foi muito boa. Tivemos bastante dificuldades, mas ela foi muito boa, né? Ali no famoso Suruquá, no sítio dos meus avós, eu tive a alegria de ser muito bem tratada pelos avós, pelas tias. Esses dias fiquei até sabendo que eu sou a primeira neta da família e essa infância minha foi muito boa mesmo. Eu não tenho o que reclamar porque eu vivi a minha infância. Deus traçou. Salete caminhou para a urbanidade dos projetos de Deus. No jardim da cidade chegou. Paranavaí a acolheu ainda em flor. Entrou no templo, debutou conhecendo a Deus, se entregando a Jesus. A jovem louva as delícias preparadas no céu. Apresenta, eu tenho uma casa. Tocou, veio para casa, veio para o lar, salvação. Pastor Roberto Gonçalves, né? Eu ia falar Robertinho, porque a gente chama ele carinhosamente de Robertinho, né? E ele escreveu a poesia falando da nossa história, desses 50 anos de vida. A voz de Deus. Os sonhos de Deus soaram em sua alma. Surgiu, apareceu, aparecido. O vaso entregou, o Espírito falou, Deus confirmou. E aí a nossa amiga querida Val, que foi lá e recitou essa poesia, então até hoje eu fico assim emocionada ao ouvir aquele áudio, Donizete. O louvor ecoaria dos seus lábios, penetraria nas almas, atingiria os corações. Ela colocou os sentimentos na hora de recitar aquela poesia. E é um prazer falar sobre uma cantora gospel de Paranavaí. O pastor Roberto escreveu, a Val recitou. O tempo correu. 1999. Deus preparou. Usou Laerte e Nair. Ousaram,
lá estava Salete. Gideões a recebia. O Senhor a exaltava. A caminhada começava. O primeiro, a promessa. A primícia, tem anjos aqui. Um presente de Deus. Araci, o instrumento. Eu tenho amigos que estão comigo há muito tempo, tenho amigos que já passaram pela minha vida e deixou experiência, tenho amigos que a gente conquista no dia a dia e é muito bom essa questão de amizades. 2002. A missão estava no começo. Pastor Davi apresentou. Missionária pelas mãos do homem, missionária no coração de Deus. A Val, na verdade, eu já ouvia falar dela há muito tempo. 2004. O segundo passo, o grande passo, o enorme salto. Os pés firmados como os da corça saltam pelos montes, no meio da unção. Deus te deu vitória no meio da unção. Deus a colocou em lugares altos. Era ouvida, admirada, entoada, conhecida. Salete Sanitar. E a gente via falar muito dela, né, do trabalho que ela fazia lá no CAIC, no colégio, né, CAIC. E depois, quando ela começou a trabalhar na Scala FM, lá com o nosso querido amigo Beto Neves, a gente ficou assim um pouco mais próxima. Me aproximei mais dela depois que ela foi para lá. Conheço de ouvir, acredito que uns 10 anos. De contato, assim, acho que há uns 3 anos. 2006. A imagem e semelhança de Deus se apresenta aos olhos, visão, nas telas, nos lares. Pastor Paulo, Projeto Semear, semeou, cresceu, DVD. E aí depois passei a ouvir as programações também que ela faz, acho que é na Dimensão de Deus, né? Ela faz esse programa. E daí pra cá a gente começou a ficar mais amigas. 2007 não parou, avançou, prosseguiu. O importante é prosseguir. Amigos, familiares, pastores, irmãos sonharam o seu sonho, entoaram seus acordes, colheram seus versos, regaram seus passos. O tempo corria, prosseguia. Porque eu também admiro, né, as mensagens que ela sempre coloca lá no grupo da Scala FM. E como eu gosto muito disso, talvez tem pessoas que ainda não sabem dessa parte da minha vida. Gente, eu amo ouvir mensagens. Todos os dias de manhã eu gosto muito de receber, né, mensagens que falam do nosso dia a dia, mensagens de Deus, de autoestima. Então quando eu recebo áudios assim ou vídeo, o meu dia fica muito melhor. Então, eu acredito que a arte vem aí há muitos anos, né? Veio lá do meu avô era declamador. Tem a ver com a cor da pele? Eu acredito que sim, tá no sangue, tá lá da Bahia. Olha, Donizete, o canto e a cultura, eu acredito que os dois, eles andam juntos, né? Meu avô era baiano, né? E ele era apaixonado por literatura de cordel. São aqueles livretos que escreviam e vendiam na feira, pendurado mesmo, nos cordões na feira. E o meu avô, ele lia, a minha infância eu via ele lendo e decorando. E aí ele declamava para os netos. A música é algo muito interessante porque a música ela nos leva primeiro para mais perto de Deus, porque é muito mais fácil você alcançar uma pessoa cantando um louvor
do que talvez você pregando, né? E começou com a minha filha, a declamação na escola, eu acompanhando tal. E aí eu vi que eu também podia declamar. Muitas pessoas vêm mais pelo louvor, muitas pessoas é alcançado, é tocado, né? Pelo louvor. Então, esse louvor a Deus, ele toca nas pessoas e edifica. E por um outro lado, também é cultura. Por que não dizer que é cultura, né? Vem no sangue, né? Vem no sangue. Os baianos gostam de arte, né? O baiano é artista. Esses dias a gente estava até comentando com o cantor Jairo, né? E a gente falando um para o outro, a gente ali conversando sobre essa nossa questão de artista, né? Agora na pandemia. E eu falei para ele assim, olha, queira ou não, nós somos artistas. Você nasceu na Bahia ou em outro estado? Não, eu nasci no Paraná, eu sou paranaense. Só tem mesmo sangue. Só. Minha mãe é baiana, né? Meus avós são baianos, minha mãe baiana, o meu pai mineiro, já falecido, minha mãe tá aí. Nossa família tem muitos aí cantores, temos alguns artistas fazendo aí também audiovisual lá na Bahia. E a cultura para mim ela envolve toda a minha vida social, tá? Então eu coloco sempre junto a vida social, vida cultural, vida cristã, familiar, sempre balançando um pouquinho de cada coisa para a gente não ficar só de um lado. O quarto, o sonho, a promessa. Ouvidos ouviram, olhos puderam ver, corações puderam sentir, louvar e adorar, compartilhar. Presentes dos projetos, dos sonhos de Deus, conheceu, enamorou, casou. Luiz Carlos Sanitá, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, do ventre concebeu. Luiz Eduardo, Kellen Rafaela e Samela Suyane. Dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus, conceberam 4 CDs, 3 DVDs, composições, poemas, apostilas, ministrações. Bem lembrado, essa jamaicana é um caso sério, viu? É algo até engraçado, gente. Então, devido assim que eu sou alta, né, sou negra, e quando eu cheguei na gravadora 22 anos atrás, que a Araci Miranda olhou para mim, quando ela olhou, que ela viu aquela negona, né? Alta, bonita, gente, porque eu sou linda. Aí ela olhou para mim e falou assim, menina, você é uma jamaicana. E olhou e ficou admirada. E eu me lembro até hoje, até a roupa que eu estava, já estava com um conjunto azul, saia longa, tudo. E aí daquilo ali pegou. Daquela brincadeira que ela fez, você é uma jamaicana. E aí ela começou a perguntar, né, dos meus antepassados, se eu tinha alguém que veio da Jamaica, porque diz que eu sou muito parecida com os jamaicanos. E eu falei para ela, até onde eu sei, eu não tenho ninguém que veio da Jamaica, né? Mas daí ela falou assim, vamos pôr na capa do seu CD, jamaicana. Porque até então... ela achava que esse nome iria pegar, né? Jamaicana, porque foi aquela festa na gravadora, todo mundo, vamos pôr. E aí o meu primeiro CD, Tem Anjos Aqui, ele tem o nome lá, né? Salete Sanitá, a Jamaicana. Todo mundo achou que ia pegar aquilo ali, mas na verdade não pegou, né? Turbante tem essa coisa aí da Bahia também, né? Tem, da Bahia, mas essa é uma homenagem para Salete Sanitá, que ela gosta muito, né? Mesmo não sendo baiana, né? O turbante eu comecei a usar ele, Donizete, por causa da Cássia, minha sobrinha, filha do Donizete. Eu comecei a ver ela usando aqueles turbantes, eu falei, mas que coisa linda! E comecei a olhar aquilo ali, eu falei assim, vou amarrar um. Aí um dia amarrei um, gostei. Porque lenço eu tenho um monte, que é o mais que eu tenho em casa é lenço, que eu gosto muito deles. E passei a
colocar aqueles turbantes e tirar foto. E aí eu me olhar e falar, mas que nega bonita, vou colocar de novo. E dali pra cá eu passei a usar muitos turbantes também, né? Tô aprendendo agora a fazer aquele que é bem grandão, que vem aqui, né? Porque é muito lindo mesmo. E há 2 anos eu fui conhecer a Bahia, muito lindo, uma terra linda. Mato Grosso do Sul. Na verdade, assim, a gente anda muito pelo mesmo estado, né, Donizete? Eu tenho, não sei se é um mistério, o que é, se o povo gosta muito, mas eu vou muito no estado do Mato Grosso. Todos os anos, 2, 3 vezes eu tô por lá. Então, já fui a Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, deixa eu ver onde mais, Brasília, Goiânia, Minas Gerais. Que eu tô lembrando esses estados, né, que nós já fomos. Ainda tem muito, né, pra gente poder ir aí, porque o nosso país é imenso, né, mas esses estados que eu já fui, foi muito bom mesmo. Gostei muito, muitos artistas, arte, todos os lados, todos os cantos que você olha, você vê arte. Sempre você anda bastante, mas tem aquele lugar que marca, né, a gente. E o que mais me marcou mesmo, o estado que me marcou muito, foi a primeira vez que eu fui em Brasília. Foi algo muito interessante, né, ali. Eu nunca tinha ido. E a primeira vez que eu estive em Brasília, eu estive acompanhando um pastor de Nova Esperança, inclusive. Nós fomos lá para fazer esse evento e fomos de carro. Foi bastante cansativo, né? Eu não tinha ideia da distância que era de Paranavaí a Brasília. E fomos de carro. Mas foi muito bom aquele evento e eu saí de lá com uma experiência muito grande mesmo. Então me marcou muito essa primeira passagem por Brasília. Depois Deus me deu a oportunidade de voltar várias vezes em Brasília para fazer mais eventos. Então assim, dos estados que mais me marcou foi Brasília. É arte no trançar o cabelo, é arte num pequeno azulejo para você trazer de decoração, é arte as feiras, são arte desde um pacotinho de coloral que você compra, um vidrinho de azeite, é arte. A Bahia é arte. Gente, o estado que eu mais gosto de fazer evento é o estado de São Paulo. Eu amo ir em São Paulo. Qual a razão? Assim, é mais gostoso, assim, parece que, não vamos dizer assim que o povo é mais fervoroso, porque pode causar ciúmes, né, gente? Mas parece que os eventos de lá, assim, eu me identifico muito. O povo baiano é acolhedor. Se eu for contar aqui as cidades que eu já fui, eu vou perder a conta. A culinária, acarajé, né? Eu experimentei a comida da beira da praia, é muito boa. Olha, a culinária que eu mais sofro é a do Mato Grosso. Você deve ter trazido um pouco de cada lugar. Um pouco de cada lugar, agora para o corpo também. Mas eu mais sofro com a comida do Mato Grosso do Sul, gente. Mas não é a comida de lá. Lá é muito calor, né? Assim, não é tão quente como Cuiabá, né? Mas é mais quente do que aqui. E toda vez que eu vou para lá, principalmente Campo Grande, é um sofrimento. Mas a gente se acostuma com as culinárias. Agora lá em Brasília tinha umas comidas diferentes, né? Uns nomes estranhos. Mas quando eu vejo que é meio estranho assim, aí eu só dou uma pitadinha só e deixo pra lá, né? Porque a gente não conhece. Gente, deixa eu falar pra vocês, falando em comida. Quem lembra daquela música? Do caviar, gente. Canta um pedacinho aí, Donizete. Você já sabe? Você já comeu caviar? Já comi. Quando eu fui à praia muito, muito gostosa, visitei várias praias, vários pontos turísticos. Comi caviar aqui em Maringá, gente. Foi uma época assim que foi feita uma cruzada evangelística, né, em Maringá.
E aí veio alguns cantores aí famosos, tudo. E o pastor Celso, da Igreja Batista Renovada Missão da Fé, aquele homem, ele abençoou muito o meu ministério lá no início, Donizete. E ele chamava assim, os cantores, chamava eu também, colocava no hotel, deixava eu tudo certinho. E em um desses eventos, né, nós fomos jantar fora com os cantores. E lá então ele pediu esse tal desse caviar. E eu assim já tinha visto falar, mas não tinha comido, só tinha visto falar, igual a música. E eu fui com tanta sede no pote, quando chega lá aquele caviar não era gostoso não, gente. Então essa experiência de comer caviar, para mim não deu certo. Brinca com as palavras, poetiza, molda o vernáculo, compõe, transcende as letras, escreve, expõe a sabedoria, palestras, faz o que está no coração do Pai, canta, cumpre o ide do Pai, missionária, sensível à voz do Criador, serva do Deus Altíssimo. Promessas é para marchar. A ordem é de Jeová. 15 anos de louvor, 15 anos de unção, 15 anos de sonhos, 15 anos de adoração. A literatura está no Gênesis, no nascimento, na criação. Como Davi, comeu caviar. Salete sanitário não tem problema, é só nome, não é verdade? Porque quem vê assim, Val Barbosa, linda, maravilhosa, olha que morena ajeitada. Olha assim, com esse sorriso, diz, não, Val Barbosa, nossa, ela nasceu de quina pra lua, não tem problema, não tem dificuldade. Com esse sorriso que ela está aí, ela deve ter muito dinheiro guardado no banco. E aí, Val Barbosa, recebo. Mas Val Barbosa tem problema, tem dificuldade ou vive tudo na maravilha? Imagina, gente, se eu for começar a contar aqui as minhas dores, os meus sofrimentos, você vai chorar. Eu tive algumas experiências amargas, sim. Quando a gente tem uma promessa, ela se cumpre. A gente ganha, a gente recebe bênção de Deus, mas até receber bênção, você também é provado. E até hoje em dia também, eu sou provada. Mas o segredo não é desistir, o segredo é continuar. Eu perdi um filho, né, há 4 anos atrás. Eu tive depressão, tive alguns problemas e eu era funcionária pública, né? E por conta de tudo isso, todos esses problemas acumulados, eu acabei pedindo demissão do meu trabalho, né? E hoje aí eu vivo pela graça de Deus. No meu ministério, quando eu gravei o meu primeiro CD, Tem Anjos Aqui, no dia do lançamento eu vendi 3 CDs. Parecia que era uma coisa assim, e agora gravei, vai ser aquele negócio, aquela coisa, eu já tinha saído do emprego, estava só à disposição de Deus. E foi uma prova. Eu fiquei 5 anos numa prova muito ferrenha, financeira, porque eu viajava bastante, mas eu não vendia CD. As igrejas só pagavam a oferta, aquela oferta dava para me pagar só a despesa de ônibus. Meu programa eu não recebo nenhum, né, não tenho salários, então é um programa voluntário para a obra de Deus mesmo. Então assim, eu vivo porque o Senhor tem misericórdia de mim, da minha vida, né? Mora eu e minha filha numa casa, eu já tenho minha casa própria, graças a Deus, né? Eu sou divorciada, eu vivo pela graça, cada dia um problema e a gente vai vencendo, assim, para a honra e glória do Senhor. Deus não deixou eu dormir em rodoviária, nunca aconteceu isso, nem em praça, porque já teve gente que dormiu na praça, viu? Teve gente, tanto cantores gospel quanto cantor da vida secular. Eu conheço a história, tem gente que dormiu até na praça. Mas isso Deus nunca deixou acontecer comigo.
Mas essas provações eu já passei. 2008. E a imagem, fortalecida na unção de Deus, firmava mais uma vez no olhar, na visão, no coração de cada irmão. Maestro Ronaldo, Ministério Unção e Glória, canalizou o querer de Deus e presenteou Salete. E ela nos presenteou. 2009, 10 anos de caminhada, 10 anos de louvor, 10 anos de unção, 10 anos de promessa, 10 anos de vitória. 2011, Deus não parou, Salete prosseguiu, lutou, pelejou, Deus lembrou. Tereis aflições. Se anime, eu venci o mundo. Venceu. Deus confirmou. Caminhe, avante, sou invencível. Tenho poder para te ajudar. Sou infalível. De uma rocha faço água jorrar. Jorrou, choveu, derramou. Derramou. Então eu não tinha noção de distância. E aí, quanto você cobra para vir? Ah, irmão, eu mal pago a minha despesa de viagem e eu vou. Não, despesa de viagem não, eu minto, eu falava passagem. Hoje em dia que eu falo despesa de viagem, porque eu aprendi a diferença com a minha amiga Cícera Lopes. E aí eu falei, paga minha passagem, ida e volta eu vou. Então eles falaram, olha quanto fica a passagem, a gente deposita. Aí eu olhei quanto ficava a passagem, né? Eles depositaram a metade e eu fui. E quando foi na volta, eu falei para eles o mesmo valor que eu tinha pago daqui para lá. Só que para voltar de lá para cá já era diferente, era mais caro a passagem e eu não sabia. Aí tinha que fazer baldeação, eu também não sabia. Nessa baldeação, gente, eu tinha que almoçar e eu não tinha somado nada disso. E aí eu tinha vendido nessa viagem 5 CDs. E quando eu voltei, que eu percebi que o meu dinheiro ia faltar, eu falei, eu não vou conseguir chegar em casa. Aí eu tive que ligar para minha casa, pedir para o meu marido ir lá na rodoviária, comprar minha passagem para me retirar lá na rodoviária onde eu estava. Comunicação é uma arte também, né? É mágico, né? Você saber que você está sendo vista do outro lado do mundo. Você está se comunicando com pessoas do outro lado do mundo, em vários países, pessoas dentro da cidade estão te ouvindo, estão prestando atenção no que você está falando. Isso é mágico. Quando a gente faz esse trabalho, nós não apenas abençoamos a pessoa. Exatamente. E um testemunho, uma vivência como essa, também aumenta a nossa fé. Para quem deixou o emprego, foi viver só da obra, e aí ficou 5 anos, viajar para longe, eu chegava em casa, eu estava com 5 reais, 10, quando era muito era 50 e pouquinhos reais eu estava, e quando era muito difícil eu chegava sem nada, outra hora eu tinha que depositar dinheiro para mim, eu tinha que ligar, então foi essa provação. E eu não entendia, Donizete, estava acontecendo 2 coisas comigo. Primeiro, que era uma prova espiritual, né? Deus estava me provando. E segundo, que eu tinha que aprender com essas experiências como que eu tinha que trabalhar. Eu não poderia, de maneira nenhuma, colocar o dinheiro na frente da obra, na frente daquilo que Deus me deu de graça. Mas eu também tinha que valorizar o meu ministério. E aí, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo. E todas essas provações, hoje elas são como experiência para mim. As pessoas pedem oração e dão testemunhos, compartilham comigo sobre curas, sobre a fé, sobre louvores que tocam a vida delas. E não tem nada mais gratificante de que isso, né? De que você poder falar da palavra de Deus, você poder se expressar. Olha, antes de ser cantora, eu era, né, e sou costureira profissional mesmo. Eu trabalhei muitos anos na Esporte Santa Cruz,
numa outra malharia, que agora me fugiu da memória aqui, e trabalhei também particular em casa, e foi muitos anos, desde os 15 anos, né, desde quando a gente mudou do sítio para a cidade, e eu saí dessa empresa que eu trabalhava diretamente para ir trabalhar na obra. Tudo isso eu aprendi nesses 50 anos. Mesmo que você trabalhe na obra, você não precisa ficar sem trabalhar em lugar nenhum. Não tem essa necessidade. Você tem que conciliar. Então, hoje em dia, Donizete, eu concilio. Não dá para mim trabalhar no serviço que me prende, registrado todos os dias, domingo a domingo. Mas eu posso trabalhar. A gente trabalha de um outro lado, que eu também sempre tive um sonho, né, de trabalhar na culinária. Eu trabalho junto com a minha filha Samila, né? E a gente tem uma renda. Por incrível que pareça, nessa pandemia que apareceu, a novidade é essa. Eu trabalho com a minha filha e a gente tem uma renda semanalmente. A gente faz empadas, a gente faz pães e a gente faz também aquelas rosca doce, né? Cada semana nós estamos fazendo uma coisa para vender. E de vez em quando também a gente faz as quentinhas, que são feijoada, carreteiro, galinhada. E tem sido uma bênção muito grande para nós. Como é viver 50 anos, meio século de vida, sendo filha de um casal de agricultor? Você nasceu e saiu da beira lá do Rio Suruquá, ser mulher, uma mulher preta, em um país machista, cujo machismo está presente ainda hoje na igreja e, claro, quando você começou, ele era mais forte ainda. Como é que é essa questão de viver sozinha como mulher e ainda negra, trabalhar, porque a gente tem essa cultura da mulher depender do homem, e você optou em levar a sua vida só, tem o peso ainda de ser negra? Vamos começar aqui com a questão ser preta. Tem pessoas que eles se envergonham, né? Tem negros que se envergonham da cor. Nós vivemos um país aí que ultimamente tem se falado muito sobre o racismo, e eu vejo o racismo assim dos dois lados. Eu não consigo ver o racismo só com a pessoa que faz eu entender, ou que vem e faz isso comigo, ou seja, a pessoa que chega para mim e vai me ignorar porque eu sou preta. Eu não consigo ver só por esse lado. Eu vejo também pelo lado do preto, que não se valoriza com a sua raça. Então, já houve um tempo que eu me preocupava muito com a opinião das pessoas. E a igreja cobra muito essa questão de a mulher estar só, do homem estar só. Sim. Vamos falar de obedecer a Deus. Eu obedeço a Deus, obedeço a palavra de Deus. Eu não tive problemas, graças a Deus, por ser negra, por ser preta. Eu não tive esse problema. Talvez seja porque a gente também, eu sei valorizar o meu lugar, sei valorizar a minha raça. Então eu sempre coloquei que eu tenho prazer de ser mulher, de ser quem eu sou, tenho prazer de ter a minha família, né? Eu sempre chamo as minhas primas até de as negras mais lindas do país, né? Porque tem cada negra linda na nossa família. Então a gente tem muitas cobranças mesmo, muito preconceito, além de ser negra, sozinha, né, separada, cristã, tem aquele preconceito, né? Preconceito. O meu cabelo, né, hoje ele tá cacheadinho, enroladinho, mas o meu cabelo eu faço o que eu quero nele. Então eu sempre falo assim que o único que pode mandar no meu cabelo é Deus, mas o restante ninguém manda. Então, um dia, se eu quero ele cacheado, eu cachio, se eu quero lisinho, eu coloco liso, se eu quero pôr aplique, eu ponho aplique. Né? Então a gente vive assim, do jeito que você se sente bem. Mas assim, eu aprendi, sou eu e Deus. Deus me conhece, Deus sabe de todas as minhas ações, Ele sabe o meu deitar, o meu levantar, Ele conhece a minha vida. Ser mulher é uma coisa muito boa.
é ótima, é excelente. E nós vivemos sim, tem alguns problemas aí com o racismo e depois também com o machismo, né? E dentro da igreja, eu não posso dizer também, Dosete, que eu tive problema com isso, né? Eu sempre fui muito bem assim tratada na igreja, eu sempre fui muito respeitada, tanto pelos irmãos quanto pelas irmãs. Então, o machismo talvez ele não tenha chegado em mim, pelo menos que eu saiba. Já houve um tempo que eu sofria muito pelo preconceito das pessoas, pelo que os outros iam falar, pelo que os outros pensavam de mim. Hoje eu aprendi, é Deus e eu. Apesar de tanta gente que nos rodeia, né? No final das contas vai de fato sobrar nós e Deus, né? A pessoa e Deus. É Deus e eu. É Ele que tem os sonhos planejados para minha vida, Ele que tem os planos na minha vida, e eu tô aí esperando se cumprir os planos e os sonhos de Deus na minha vida. Tem o feminicídio, né? Que isso aí a gente tem visto muito também acontecer. Isso é muito terrível também, porque existem muitas mulheres sofrendo e elas estão sofrendo caladas. E aí só vai saber que está sofrendo quando a bomba estoura e morre uma. Aí sabe que aquela mulher estava sofrendo. Então isso também, a mulher ela precisa ter um pouco mais de vez e voz, principalmente dentro das nossas igrejas. Eu não estou aqui para criticar pastores, nem igrejas nenhuma, mas eu penso que a mulher ela teria que ser mais ouvida, porque como eu trabalho muito com aconselhamentos, eu conheço mulheres que ela chegou na igreja, ela falou a história que ela estava vivendo em casa com o marido dela, mas o marido era obreiro, na igreja ele era uma bênção. Então todo mundo achava que ele era uma bênção e não acreditou na mulher. E isso é história verídica, não é inventada não. Sabe o que aconteceu depois? O obreiro matou a mulher. E aí todo mundo acreditou porque a mulher morreu. Então, gente, a gente precisa, né, olhar para essas questões. Não é porque a pessoa é um crente, é muito católico, é muito santo, que não pode acontecer. Pode acontecer coisas terríveis. Então, assim, o diálogo em primeiro lugar. Precisa conversar, precisa estar sempre atento. Mas se a gente estiver ligado com Deus, e em segundo lugar, sempre atento, conversando, quebrando todas essas muitas regras que existem, que não pode conversar, muita coisa nós vamos evitar. Quero agradecer, né, pela oportunidade, né, de homenagear esta mulher negra, cristã, cantora, forte, exemplo. E é só agradecer essa oportunidade. Que Deus abençoe, que essa poesia chegue aí e ela mova o seu coração. Que não seja só uma poesia, mas que seja que venha com uma unção, que o Espírito Santo de Deus possa agir através desse poema na sua vida. Hoje eu vivo muito melhor do que antes. A gente veio construindo, né? Eu tenho muita coisa ainda para construir. Eu tenho sonhos ainda de construir muita coisa, mas saudades mesmo, a gente tem aquela saudade, é claro, do passado, né? Olha que coisa boa que era. Aí vem aquela coisa gostosa no coração, né? Tudo que faz parte da vida da gente, mas o dia de hoje, que eu vivo hoje, é muito bom. Olha, eu espero para minha vida, primeiro vou esperando aí meus netos, quero ter bastante netos, espero casar minha filha. Ainda tenho um sonho de fazer a obra fora do Brasil, eu espero isso. Tenho projetos ministeriais, tenho também projetos na minha vida secular. É o meu livro, né, que já faz tempo que a gente está escrevendo.
O ano passado nós fizemos uma pré-edição. E para a sociedade, o que eu espero? Eu espero uma sociedade mais justa, uma sociedade que ama mais, que compreenda mais, porque quando isso entrar nos lares, nas vidas, quando a humanidade passar a compreender o outro um pouco mais, quando passar a amar o outro um pouco mais, automaticamente vai entender que sem Deus não vive. É um trabalho abençoado, é um trabalho para Deus, para exaltar o nome de Deus. E se Deus estiver na vida da pessoa, vai haver menos morte, vai haver menos coisas absurdas, menos desigualdade. Se a gente mudar, você pode ter certeza que os outros também vão mudar. Então, eu espero uma sociedade que acredita que sem Deus não é nada. Foi um prazer. Beijo, beijo. Da Val Barbosa. No meio da unção, Deus está honrando. Deus está dizendo, continue a sonhar. Se Deus prometeu, então se alegra. Deus nunca falhou e não vai falhar. Somente espera. Ele segura em tuas mãos, te ajuda a caminhar. É pra marchar. Onde o Senhor está, algo acontece. É pra marchar. Foi lutando e vencendo que chegastes até aqui. Foste chamada, escolhida para louvar ao Senhor. Ninguém vai te calar, nada vai te impedir, pois a obra é de Deus. O sonho é de Deus. No meio da unção, o importante é prosseguir. O importante é prosseguir. O importante é prosseguir. É prosseguir. Sua mão poderosa te levanta do pó pra te dar vitória. Tudo ele faz. Entra na fornalha pra contigo andar. Quebra toda muralha e joga pelo chão pra ver você vencer. No meio da unção, no meio da unção, no meio da unção, Deus te dá vitória. No meio da unção, no meio da unção, no meio da unção, Deus te dá vitória. No meio da unção, Ele vem pra te ajudar e a vitória te entregar. Tudo Ele pode fazer, não há impossível se você crer. Faz a lua e sol parar, fecha a boca de leões, ordena a sua bênção e te livra das prisões. Pra te dar vitória, Deus contigo está. Entrou na sua guerra pra você ganhar. Em meio à multidão, não te deixa só. Sua mão poderosa te levanta do pó. Pra te dar vitória, tudo Ele faz. Estamos chegando ao final do programa. Nosso encontro todas as sextas através das ondas sonoras do rádio, por meio da Rádio Escala FM 87,9 de Paranavaí, Paraná, Brasil. Do rádio, a gente se fala às 21 horas. Nas redes sociais, a gente se vê às 18 horas, todas as sextas-feiras. Muito obrigado pela sua audiência. A voz, o violão, eu, Donizete Silva, o Zete, retornarei na próxima sexta-feira. Até lá, meu pai, dá-me essa carona no seu coração. Abraços do Zete, tchau pessoal. Deus te dá vitória no meio da unção. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome.